Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento pelo Grande Sul TV, canal 6 da NET, para a região metropolitana de Porto Alegre, né? Litoral Norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida, Xangri-Lá, grande audiência, muito obrigado. Ontem, por exemplo, antes de vir gravar aqui, eu recebi uma ligação de um jornalista que está lá em Capão Novo, né? Que assiste sempre o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, uma grande audiência lá, porque na verdade é um programa que, de certa maneira, traz as coisas, né, nossas aqui, leva as informações, né, o conteúdo, as opiniões de gaúchos que estão aqui fazendo este trabalho. Cooperpoa, crédito cooperativo para municipários, sede própria da Cooperpoa na Alberto Bins 325, nono andar. Telefone 3284-2600. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Não tem igual. Faça contato e contrato de manutenção global. Telefone aí da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inazzi, auditores e consultores. Meu amigo Vilmar Govinatsky, estamos recebendo aqui o nosso comentarista. Hoje vamos bater um papo com ele, é o professor Saul, né? Muito bom, professor Saul, que está incentivando de forma muito, assim, alvissareira, não é? Os empreendedores, os empreendimentos, o empreendedorismo em geral. É o cara que bota vapor nos caras, né? Põe calor. Para navegar por esses... Bom, em primeiro lugar, parabéns aí ao Saul, em primeiro lugar, né? Sim. Pela cor clubística dele, Colorado. O Colorado ganhou aí do Atlético, nós estamos na semana da decisão da Copa do Brasil. Parabéns para nós, né, Saul? Copa do Brasil Internacional, depois de muitos anos voltando E interessante é o seguinte, eu sou gremista, mas a gente sempre reconhece, a gente brinca e tal, mas o Internacional, há 2 anos estava na segunda divisão. Voltou, foi terceiro colocado o ano passado no Campeonato Brasileiro e agora já disputa uma competição nacional. Parabéns aos Colorados, parabéns, Saul. Muito obrigado. Em nome dos Colorados. Muito obrigado. A gente estava vendo o jogo, ontem estava nervoso, né? Mas foi muito bonito o jogo, foi muito bacana a partida. Falando em abrangência do programa, eu estava com o pessoal de Maquiné e aí o pessoal estava elogiando o nosso programa lá, elogiando, né, no caso, vocês que apresentam, os conteúdos que trazem, né? Então, realmente, o programa tem andado, né, pelo litoral, pela região metropolitana, e a gente começa a observar isso e o retorno que acaba trazendo. E é importante, né, Vilmar, que esse é o propósito, é trazer os conteúdos, como traz o Saul, o professor Saul, que passa esses conteúdos, porque, na verdade, a televisão brasileira, de certo modo, de uma maneira geral, né, ela não passa esses conteúdos. E as TVs por assinatura, é que de uns tempos para cá começaram a ter esse tipo de preocupação e por isso ganharam mercado, né? Esse conteúdo é necessário, as pessoas precisam disso, né? O programa, Saul, ele é feito por vocês que vêm aqui neste programa. Não tem dúvida nenhuma que a qualidade, o teu trabalho, o trabalho de todos os demais participantes aqui é sensacional. E o nome do programa, Economia e Desenvolvimento, tem que parabenizar o Silvio Lopes, né? Porque é um nome que tem tudo a ver com o nosso progresso, né? Com a nossa ordem e progresso do lema da bandeira brasileira, Economia e Desenvolvimento. Exatamente. E falando nisso, né? Nós estamos entrando agora no último quadrimestre, então o mês de setembro, logo que encerra agosto, o mês de setembro ele entra com uma certa euforia, assim, um certo otimismo, né, que é importante para encerrar o ano, né. Eu estava comentando, assim, final do ano passado, por essa época, se dizia, após as eleições, não se sabia quem iria ganhar, né, que o próximo presidente, então, se ele fizesse o tema de casa, nós teríamos um 2019 arrumando a casa, um 2020 de reflexos e possivelmente um 2021 com o primeiro trimestre positivo, né? E eu me assustei um pouco com esses dados, porque, poxa, esperar tudo isso, a gente vem numa crise tão longa, né? E os empresários tão sacrificados. 2015 foi difícil, 16 foi difícil, 17 difícil, 18, 19 também não está sendo um ano fácil, né? Mas eu começo a enxergar, assim, ainda comungando com a ideia de 2021, né? Um 2020 mais leve, mas ainda de muitos desafios, que passa pela inovação,
Então, o empresário hoje é aquela coisa, o que trouxe, e é o velho chavão, né? O que trouxe ele até aqui não vai levar adiante, então ele precisa se reinventar. E o governo em si a economia em si vai começar a ajudar mesmo a partir de 2021. E isso exige uma habilidade muito grande, uma expertise, inovações, abrir a cabeça, mercado é o mundo, não é só a região que está, né? Para poder vencer. Tua visão, Saul, nessa questão de mercado, nesse trabalho todo que tu faz junto ao empresariado, aos próprios trabalhadores, né? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista que foi lá no final do ano de 2017. Estamos aí já com a reforma previdenciária bastante avançada, inclusive passou no Senado com a inclusão dos estados e do município, foi um passo, meu juízo, bem interessante, bem importante. E que vem a próxima. E que vem a próxima, que seria a tributária, exatamente. E mais uma ainda que a gente também almeja, que é a política, né? Que é uma reforma importante, essa é mais complicada. Mas dentro dessa tua visão, Saul, da reforma trabalhista, que aqui nós temos concretamente, né? Será que ela ajudou um pouco a desemperrar os negócios, a desonerar as empresas? Um pouco pela questão da pejotização. Eu tava discutindo lá na faculdade com alguns colegas professores, que eu sou contra, eu sou a favor. Eu falei, gente, nós passamos essa fase de ser contra ou ser a favor. Agora nós temos que trazer resultado a partir do cenário. Muito interessante, muito boa colocação que tu faz. Sim, mas a regra está posta, bom, não tem mais essa discussão agora. O que nós temos que fazer? Trazer resultado a partir da regra. E eu tenho notado em sala de aula muitos alunos já sendo contratados como PJ. E eu digo para eles, o futuro de vocês é ser empreendedor. Ser uma empresa que vai prestar serviço para outras empresas, ou então vai ter o próprio negócio, prestar serviço para outras empresas. Ser empreendedor, né? E eles têm que começar a se preparar para isso. Então, essa reforma trouxe essa nova visão. Ela poderia avançar um pouco mais com as questões dos encargos para que a gente possa ter uma competitividade melhor na concorrência lá fora. Né? Então, assim, ainda existe um avanço a ser feito, mas andou bastante. As coisas... essa indústria também de trabalha um tempo, coloca na justiça, né? Isso aí tudo parou. Aliás, Saul, foi muito bom tu tocar nesse assunto, porque nesta semana o Tribunal Superior de Justiça determinou que houve uma demanda sobre isso, né? Um operador de Uber querendo um vínculo empregatício com a instituição. E o Tribunal Superior de Justiça, de maneira sábia, com muita sabedoria e calcado naturalmente na nova reforma trabalhista, disse que não existe e não vai existir vínculo trabalhista. Ou seja, nós ainda carregamos aquela tradição, né? Do século XX. Do século passado, né? Eu até o século XIX isso, porque isso ela vem desde a Revolução Industrial, né? De que as pessoas se aproveitam muito. E olha aqui, eu quero falar para os advogados trabalhistas, tem muitas instituições, né, do meio trabalhista, o passado passou, nós estamos evoluindo, quer dizer, não é possível mais que nós queiramos, né, manter uma relação trabalhista de 70 anos, de uma lei de 70 anos. O mundo muda a cada ano. Então, eu quero parabenizar os ministros do Tribunal Superior de Justiça, que eu estou vendo que, de repente, pelo menos lá, o judiciário brasileiro está em sintonia com os novos tempos. É um absurdo isso, né? E esses novos tempos, o mundo muda muito rápido, né? Os novos tempos avançam. O próximo passo agora é essa reforma tributária, que a gente chega a mudar mais de 40 vezes, a lei tributária no Brasil chega a mudar mais de 40 vezes por dia. Quem é que consegue fazer gestão num cenário desses, onde é difícil planejar o passado? Porque daqui a pouco tu está lá na tua empresa e vem uma notificação de algum órgão de fiscalização e tu tem que resolver uma situação de 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás. Então, o Brasil, ele não é só difícil de planejar o para frente, ele é difícil de planejar o para trás também, porque a empresa sempre tem que estar preparada para algum passivo oculto, alguma situação que contabilmente ou juridicamente não foi bem equacionada e que pode trazer alguma surpresa e consequente perda de competitividade. E interessante que essas coisas, esse carregamento do passado para o presente é sempre contra o empresário, né? Nunca é a favor, aqui, ó, o senhor pagou a mais lá, 5 anos atrás, está sendo restituído aqui. Não, é só para cravar no cara. Né? Eu gostaria muito que essa reforma ela trouxesse uma visão mais pedagógica
Porque hoje em dia, se tu paga a maior, tu tem que entrar com uma série de processos para buscar. Em outros países, a gente sabe que o governo chega a devolver, tu chega para pagar, ele diz quanto é que tu tem que pagar, e se tu pagar mais, ele mesmo espontaneamente vai lá e te devolve. Em outros países, eu tenho um caso nos Estados Unidos, que tem Singapura é um caso. Uma empresa lá, que passou um tempo, ele pagou uma tributação lá e tal, e o governo, a Reserva Federal dos Estados Unidos, lá, as instituições, mandaram para ele que tinham detectado que ele havia pago, eles descobriram que havia pago e estavam mandando ele lá para ser restituído. Exatamente. Então, se nós olharmos a missão, visão desses órgãos hoje, eles são estritamente arrecadadores e têm a sua missão e cumprem a missão com maestria. Mas por que não uma visão mais pedagógica? Nesse trabalho que tu fazes, Saul, junto às empresas, estás notando que as empresas estão se organizando melhor, estão se preocupando mais com a gestão, porque esse é um grande problema. As empresas, em geral, elas abrem já no primeiro ano, por questões de gestão, de organização, acabam sucumbindo. Elas estão se preocupando mais com isso? Vilmar, assim, quem não está se preocupando está ficando pelo caminho. Está ficando pelo caminho, e as décadas, elas mostram muito, assim. Então, a gente consegue, visitando a empresa, por exemplo, a indústria 4.0. A indústria 4.0, ela está chegando nas indústrias através das grandes indústrias. Então, a pequena indústria presta serviço para as grandes indústrias e essas grandes indústrias, para ter competitividade, precisam que essas empresas tenham essa expertise. Para quem está nos assistindo não sabe o que é a indústria 4.0. A indústria 4.0, obrigado, até é uma coisa tão do dia a dia da gente. Que a gente fala e muita gente não sabe, né? A indústria 4.0 é a nova revolução industrial, certo? Ela nasceu em 2013, lá em Hannover. Eu estive em 2016 e 2018 conferindo de perto lá em Hannover e vou ano que vem de novo, porque ela tem modificado muito o nosso sistema produtivo. E o ano passado ainda eu identifiquei a logística 4.0, que está realmente revolucionando muita coisa. Mas ela é o toyotismo, ou seja, a visão de autonomação da indústria, né, com os novos sistemas, que é a internet das coisas, o cloud computer, o RFID, ou seja, as novas tecnologias, onde as próprias empresas, as próprias máquinas, elas acabam fazendo a produção sem a mínima interação humana. Isso está trazendo uma série de modificações. Grandes, né? Exatamente, mas o trabalho ele está se adaptando a isso, ele não está sumindo. Ele está se adaptando a essa nova realidade, mas as pessoas elas começam a migrar para procurar trabalho e não mais emprego. Né? Então, esse é um dos efeitos. E o que eu vejo, certo? A indústria 4.0 chegando, a logística 4.0 chegando e as empresas não se adaptando, não sei se sobrevivem à próxima década. Ou se adaptam ou morrem. Então, respondendo a essa pergunta, quem não está se adaptando está saindo fora do mercado e começa a sair aos pouquinhos, com dívidas, com problemas de gestão, né? Coisas assim. Daqui a pouco tu vê, começa, dependendo do porte, numa recuperação judicial e se não se reinventa, acaba saindo. Essas questões, né, trazidas pelo professor Saul são importantes, né? São fundamentais hoje, essa mudança, e são mudanças drásticas e muito repentinas, né? Rápidas, há uma transformação muito rápida. O pessoal que quer, de repente, professor, ter a presença sua lá, porque esse tipo de novos conceitos, novos valores, né? Novas realidades que acontecem por aí, são fundamentais para que nós tenhamos aqui o título do programa, Desenvolvimento Econômico, né? Como é que o pessoal faz? Tem que entrar no site para ter um contato com o senhor? professorsaul.com.br. No site mesmo, tá? Se colocar no meu canal do YouTube, tem uma palestra que eu falo sobre espiritualidade e a indústria 4.0. Então, eu consigo mesclar nessa palestra o que eu estudei no doutorado, ainda não defendido, né? O que eu estudei no doutorado sobre espiritualidade, que é missão, visão e valores de vida, e faço um parâmetro com a indústria 4.0, estabelecendo, então, um novo perfil, um novo comportamento das empresas e das pessoas nesse novo cenário do século XXI. Essa é uma palestra gratuita, está lá no YouTube, se quiser conhecer um pouco o meu trabalho, né? E eu gosto muito de falar desses dois temas que parecem opostos, mas eles têm uma conexão muito grande. Até porque, na verdade, nós trabalhamos e a função de tudo, o centro de tudo é o homem. Quer dizer, então, essa é uma visão antropocêntrica, né? Sim. A gente, lá por na Idade Média, no 1100 e pouco, estava até no começo lá daquelas grandes da Inquisição, da Igreja Católica e tal, na Renascença,
o mundo todo tirou da questão teocêntrica para colocar antropocêntrica, ou seja, o homem passou a ser a finalidade de tudo. Antigamente nós acreditávamos até a chamada Idade Média Baixa, acreditava que tudo dependia de Deus. Claro que tudo depende de Deus, mas o homem também tem que se colocar no centro das questões que ele faz, né? Que ele produz, no caso teu aí, né? Nesses conceitos, essa valorização, esse crescimento todo em função do crescimento espiritual do homem. Exatamente. O espiritual, a espiritualidade, eu sempre cito o exemplo da vela, né? A vela é a religião. E a espiritualidade é a luz. É a luz, é verdade. Então tem vários caminhos que levam a isso. Um exemplo na história que nós temos em relação a isto é o desenvolvimento norte dos Estados Unidos, que foi lá habitado, que foi colonizado pelos calvinistas, que tinham como centro o homem pela religião do calvinismo, não é? E o trabalho, o labor, a produção. Quer dizer, e foi a parte que mais se desenvolveu dos Estados Unidos. Que é uma outra cultura. É que nós vamos chegar até lá. Saulo, muito obrigado pela tua presença aqui. É maravilhoso conversar com o professor, né? E trazer essas coisas que são importantes, que despertam muitas vezes, né? Despertam uma nova visão em você que está aí nos assistindo. E o Saulo está sempre aqui conosco agora, graças a Deus, nós temos esse valor agregado aqui no programa. Muito bom. E todo mês, uma vez por mês, ele está em todos os programas, mas uma vez por mês nós conversamos com ele sobre isso, porque aqui desse bate-papo sai muita luz. Obrigado, professor. A sua vela está bem acesa, viu? Ah, muito obrigado, muito obrigado. Nesse vídeo que eu falei, a Vilmar e Silvia, assim, nesse vídeo tem cenas da Feira de Hanover que eu trouxe para cá, exatamente mostrando como é que está isso, né? Como é que está esse novo mercado. Então tá, vale a pena ir, professor Saulo, lá no YouTube, tá? Obrigado, professor. Obrigado, até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.